Vamos então para o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, porque pastor Natanael, aqui já nos ligaram do Guarujá, a Ruth, ela ligou do Guarujá, está preocupada aqui com uma situação, se usar calças compridas é pecado. A Ruth, do Guarujá. O que o senhor acha sobre mulher usar calças compridas? O grande problema que nós vemos nestes últimos tempos, essa mudança de sexo, chamado homossexualismo, mulher se veste como se fosse homem, homem como se veste como se fosse mulher. Esse acentuado acontecimento, ou pelo menos nos vestuários, isso é condenado à luz da Bíblia Sagrada, não propriamente em si, porque a mulher veste uma calça hoje diferente, como se fosse um homem, calça comprida, etc. Mas sempre ter aquela colocação de que a pessoa não apareça como sendo de outro sexo, principalmente a mulher e também o homem. Agora, efetivamente, o que a Bíblia declara no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, é o que Paulo recomenda, os deveres das mulheres cristãs. Versículo 9 do capítulo 2, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui está a colocação que as mulheres se ataviem com traje honesto, quer dizer, um traje honesto eu considero a mulher vestir-se femininamente, e se eventualmente usar uma calça comprida, que não venha colocar a mulher como se fosse um homem. Aí, nesse particular, já há o problema que Deus abomina. Como também do homem se vestir de tal modo que pareça uma mulher. Aí não há apoio bíblico. Muito bem. Então está aí a resposta da irmã Ruth aqui do Guarujá. Irmã, não se preocupe então, é só aqui seguir conforme o pastor Natanael Rinaldi aconselha. Pega lá. Temos também pergunta da Luzia, que não fala de que cidade, mas ela é da igreja Bola de Neve também, igreja do meu amigão, irmão Tiago Dalceno. A pergunta dela é sobre Isaías, capítulo 16, versículos de 3 a 5, pastor Natanael Rinaldi. Ela pede para o senhor explicar para ela, porque ela tem dificuldade em entender. Isaías, capítulo 16, versículos de 3 a 5. Nós queremos dizer ao nosso consulente que a pergunta feita, ela tem uma conotação anterior aos textos indicados. Isaías, capítulo 16, versículo 3 a 5. Então eu vou ler a partir do versículo 1, chegando até o versículo 5. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho e executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti
os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de reforço perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará, e em verdade, um que julgue e busque o juízo e se apreste a fazer justiça. Naturalmente, a linguagem aqui empregada para uma pessoa que não está feita à linguagem do Antigo Testamento, nem aos costumes, nem às nações, é realmente complicado o texto. Mas queremos dizer o seguinte, que Deus no texto recomenda que Moabe, que era um povo que estava perto do povo de Israel, povo de Deus, e que queria agir com arrogância contra o povo de Israel, que Deus está dando um conselho a Moabe que esconda os fugitivos judeus, resultados de batalhas em que alguns dos combatentes fugiam, e se a nação que os recebia não fosse favorável, acabava de matá-los. E aqui no caso, então, Moabe está sendo aconselhada para que receba os fugitivos judeus, e a fim de prover o santuário e segurança. E o homem violento e o opressor deixarão de existir, quer dizer, uma nação cujo exército era constituído de opressores e violentos que matavam incontinenti seus inimigos, elas não teriam sobrevivência por muito tempo, porque Deus não estaria disposto a suportar tais situações. Então, e o Senhor reinará no trono de Davi, como lemos no último versículo, o versículo 5, porque um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apreste a fazer justiça. Então, para frente na história do povo de Israel, nós vemos então essa colocação surgir um homem como Davi, que se colocou à frente do governo e fez um bom reinado. E Deus abençoou o povo. Essa é mais ou menos a situação de Isaías 16, 3 e 5, começando antes, alguns versículos, e também até o final do versículo 5. É um relato de guerra, onde havia nação que agia com dureza, matava os sobreviventes, e Deus aqui está recomendando que essas nações vão ser destruídas por causa da sua violência. E haverá um homem chamado Davi que estará reinando no trono de Davi, no trono de Israel, e Deus então agiria ali com bondade, com fidelidade e com benignidade para com o povo de Israel. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui aguardando a sua ligação, o seu pedido de oração, a sua pergunta. Faça assim como o Adalto, também do Guarujá. Não temos a igreja do Adalto, mas ele faz uma pergunta muito interessante aqui, pastor Natanael Rinaldi, prezados ouvintes. Veja bem a pergunta do Adalto. Ele fala o seguinte: por que cristãos, ou por que alguns cristãos, e até mesmo os pastores, e ele inclui aqui os pastores, quando são servidos, ou seja, quando fazem as vontades, ou quando estão ali as pessoas em volta, né,
fazendo aquilo que lhes agradam, então não só os pastores, mas os cristãos, eles ficam contentes e se agradam. E quando não, eles viram as costas para as pessoas. Penso que não é só eles, tem muita gente também. Mas vamos aguardar aqui a resposta do pastor Natanael Rinaldi, Adalto do Guarujá. Passo aqui então para o pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos dizer ao Adalto que esta situação observada por ele pode ser uma observação local. Isso não é geral, que os pastores ajam do modo como ele expõe aqui. Agora, sobretudo, o que diz a Bíblia Sagrada com respeito aos pastores? No capítulo 13 do livro de Hebreus, nós encontramos qual o tratamento que as ovelhas, que os membros devem dar aos seus pastores. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, estou lendo o capítulo 13 de Hebreus, e versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como vive seu pastor? Ele trata todos com deferência igualmente? Ou há pessoas que, num aspecto exterior, de pessoa rica, de pessoa de posse, são tratadas essas pessoas com maior dedicação, maior delicadeza, e há pessoas, às vezes, que se apresentam num aspecto pobre, são deixadas de lado, sem atenção do pastor? Se está agindo assim, está agindo errado. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante de si, mas Deus olha para o coração. Pode ser até que entre em nosso tempo pessoas gradas que se apresentem muito bem, só que não são crentes. E entram pessoas de classe humilde, não absurdamente, mas que são crentes em Jesus. Tais pessoas, às vezes, não recebem nem sequer um cumprimento dos presentes. Então, nesse particular, estamos agindo de modo impróprio à luz da Bíblia Sagrada. Não pode ser assim. E eu não conheço o pastor, e nesse particular é uma questão de apresentação aqui. E se puder o Adalto conversar com o seu pastor e expor esta situação, um tratamento igual para todos, não depois de servido deixar o povo aí como que sem atenção nenhuma, não está certo. Ainda outro versículo que lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler no versículo 17, o seguinte: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui nós temos o conselho: obedecei a vossos pastores, observando se eles velam realmente por vossas almas, isto é, se estão dando os cuidados pastorais indistintamente para todos que estão sob a sua tutela, e para que Deus possa abençoar e ele continuar com alegria na direção do trabalho que Deus lhe tem confiado. E a igreja, por sua vez, apoiando o seu pastor para que a igreja tenha progresso, porque, como diz o livro de Salmos, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, onde houver união, tratamento igual, Deus ordena a bênção para esta igreja. E este é o nosso propósito: vivermos em união respeitosa, tratando a todos com deferência, sem olhar para o aspecto exterior,
considerando que Deus não vê como nós vemos. Nós olhamos para o aspecto físico. Deus olha para o coração. Muito bem, eu queria pedir licença aqui ao pastor Natanael Rinaldi para pegar uma carona nessa resposta e dizer que realmente aqui na Igreja da Paz isso não ocorre. Somos aqui tratados de uma maneira muito especial pelo nosso pastor Natanael Rinaldi, pelo nosso pastor presidente, Rinaldi Filho, pelos nossos presbíteros. Enfim, aqui realmente não há acepção de pessoas, uma igreja que prega realmente a palavra de Deus, sem outros interesses maiores. Falamos aqui com os nossos pastores, nossos presbíteros, no momento, na hora que precisamos, não precisa marcar hora. Às vezes até tomamos a liberdade de interromper algumas vezes para nos posicionar e nunca tivemos nenhum tipo de tratamento diferente. Então, Adalto, aqui pode ocorrer, como disse o nosso pastor, alguns locais pontuais, mas aqui eu dou meu testemunho pessoal que realmente somos tratados todos, sem distinção nenhuma, sem acepção de pessoas, de uma maneira muito especial pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, enfim, uma igreja muito abençoada, graças a Deus. Muito bem. Temos também aqui a pergunta do Marcelo, de São Vicente, pastor Natanael Rinaldi. No céu iremos nos reconhecer? O céu, nosso consulente, não seria céu se não houvesse essa facilidade, essa oportunidade de nos reconhecermos mutuamente. Aqui na Terra já vivemos tão bem com nossos irmãos, pelo menos eu me sinto bem no meio dos irmãos, essa intimidade de conversarmos com pessoas, estarmos juntos, dialogando sobre as coisas de Deus, é a nossa vivência na amizade que desfrutamos. Agora, já pensou em irmos para o céu e lá não nos conhecermos? Afinal de contas, o texto que Jesus usou e a expressão que ele usou para se referir ao céu, no capítulo 17 do livro de João, na sua chamada oração sacerdotal, ele fez um pedido ao Pai, dizendo o seguinte, versículo 24, repetindo João 17, versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Aqui está o pedido de Jesus, que quer ficar conosco onde nós estivermos, ou onde ele estiver, nós estaremos juntos com ele. Isso é comunhão, e comunhão é fundamental. O homem não nasceu para viver isolado, para viver no mato, escondido dos outros. Ele deve ser pessoa da sociedade que possa ter comunhão, contato com familiares, com vizinhos, com pessoas que fazem parte do seu dia a dia, colegas de serviço, etc. Agora, ainda um texto que tem me chamado muito a atenção é o capítulo 14 de João, quando Jesus fala de novo do céu aos seus discípulos, extensivo a nós também. Capítulo 14 de João, versículo 2, ele falando do céu, disse o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Está aqui, casa do Pai. É o lugar onde todos da família se encontram, vivem felizes. E aqui está dizendo Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então limitar
a ida para o céu em 144 mil pessoas. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira com coisas sérias. A multidão que vai para o céu, de acordo com a Bíblia, no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 9, capítulo 7, nós encontramos lá uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações que estavam diante do trono, diante do Cordeiro, dizendo: digno ao Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória e louvor. E a pergunta do ancião que estava lá no céu para João, que via: estes, quem são? De onde vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso terão direito à entrada na cidade pelas portas. Que felicidade! Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Foi a razão principal que trouxe Jesus a este mundo, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para salvar-nos ele foi ao Calvário. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, conduzir-nos ao céu. De modo que fique tranquilo, Marcelo, que lá nós nos iremos reconhecer. Muito bem, prezados ouvintes. Temos também aqui a pergunta de Vicente de Carvalho, da Igreja Batista, o José Luiz. José Luiz, Igreja Batista de Vicente Carvalho. Pergunta: quem e quando foram introduzidos os 7 livros apócrifos na Bíblia? E manda abraços para o pastor Natanael e diz que ora todos os dias pela sua saúde. Pastor Natanael Rinaldi, José Luiz, da Igreja Batista de José Vicente Luiz, de Carvalho. não o conheço pessoalmente, mas agradeço profundamente a sua atenção para comigo, e estamos aqui no trabalho de Deus. Deve ter sido notado que a minha voz está um pouco rouca. Estou aí com problemas de saúde, mas estamos aqui fazendo o trabalho de Deus. Respondendo à sua pergunta, nós dizemos que a introdução dos livros apócrifos, a palavra apócrifo significa duvidoso, incerto, daí a razão porque não fazem parte do cânon das Escrituras da Bíblia protestante, que são 66 livros, e a Bíblia católica tem 73, que são 7 livros a mais. Estes livros estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento, 27 livros, tanto a Bíblia católica como a Bíblia chamada protestante, edição protestante, tem um número igual de livros. Agora, nós sabemos que Martinho Lutero fez o protesto contra a Igreja Católica e, posteriormente, então a Igreja Católica tomou essa reivindicação de, no Concílio de Trento, na Itália, em 1546, por aí, fazer um concílio e tomar essa deliberação de acrescentar mais 7 livros cuja autoria era desconhecida ou duvidosa. Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus. São os títulos dos livros que foram então enxertados na Bíblia. Agora, por curiosidade, a pessoa pode ler e entrar em confronto com a própria Bíblia, que ele tem na parte que é igual. Agora, o que nós já achamos fora de propósito, por exemplo, Macabeus foi um escritor que relatou o período interbíblico, o último livro do Antigo Testamento, chamado Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, chamado Mateus. Esse período de mais ou menos 400 anos
Não há o relato na Bíblia Sagrada. E esses dois livros, primeiro e segundo Macabeus, relatam os fatos históricos desse período, que de certo modo vem dar margem a nós entendermos certos vocábulos do Novo Testamento que, se não tivéssemos uma informação interior, não saberíamos definir o que fosse realmente, por exemplo, a palavra fariseu. Uma palavra estranha para muitas pessoas, mas faz parte do movimento judaico do Antigo Testamento.